esqueço. Eu precisava desligar aqui. Muito obrigado, que bom que deu esse rolo aqui, né? Bem, voltando aqui para nossa gravação, obrigado. Então, é bom que a gente está no comecinho, né? Só para voltar ali um pouquinho da contextualização, a gente vai definir o que é pesquisar, o que é pesquisa, o que motiva a realização de uma pesquisa, e dentre outros conceitos relacionados. Aí eu trouxe esse slide aqui, com essa frase polêmica, né? Polêmica no sentido de que pesquisar virou senso comum, mas virou senso comum no sentido de que a gente é prática comum do nosso dia, né? É nesse sentido, tá? Que como a gente tem acesso fácil à internet, à web, à informação no mundo, né? E essa constância é que caracteriza o ato da pesquisa como senso comum, tá? Então, estou trazendo isso para a gente iniciar, contextualizar, né, essa nossa parte da aula, para a gente entender que a gente pratica isso no nosso dia a dia, para não achar que isso está longe, está distante de nós, e não está. Pesquisar é buscar informações, óbvio, né? A gente sempre está buscando informação, sempre, né? Eu quero ir eu quero ir na Faculdade Anhanguera de Sumaré, né? E aí, como é que eu faço? Qual é o melhor caminho, né? Esses aplicativos de GPS, né? Eles são incríveis, porque eles indicam onde tem menos trânsito, onde está menos congestionado, né? Eu quero comer um peixe assado, né? Onde que vende peixe assado? Em Campinas ou na região, né? Ou coisas do tipo. Aí a gente vai se informar na internet e coisas do tipo, né? Então é busca, né? Busca de informação. Claro que a gente sempre tenta realizar a busca mais confiável, né? Mais criteriosa, sempre as melhores escolhas, né? Então, e aí volta para aquilo que eu já tinha falado, é sempre a busca do melhor, de ter vantagens nessa prática. Agora, do ponto de vista científico, pesquisar, ele é um método, né? Cheio de regras, de sistematizações, rigidez, né? Então, ele é um procedimento organizado, racional, porque tudo tem que ser muito bem pensado e elaborado, e sistemático, porque existe ordenação das práticas, né? Tem ordem, primeiro isso, depois aquilo, depois outro e depois outro, tá? Para se construir o conhecimento a partir da pesquisa, né? E da pesquisa científica, tá? Então, é isso que é a pesquisa científica. É um procedimento que faz uso de métodos ou metodologias próprias para construir conhecimento, né? Baseado no que se chama de método científico, tá? Então, a pesquisa científica usa um método científico para produzir ciência, conhecimento. Mas o que é o método científico? A gente está falando dele já faz muito tempo, né? Só que agora a gente vai dar nome ao boi, né? O método científico, ele é esse caminho sistematizado, tá? Cheio de etapas, né? Para se chegar numa resposta, que a gente está dizendo aqui que é um objetivo, tá? A gente sempre está em busca de algo, então a motivação é a resposta, é a clareza, é a descoberta da coisa, né? Que esse é o objetivo. Metodologias são regras, né? É um conjunto de métodos, né? Para se chegar onde se deseja. E isso compõe o conceito de método científico. E aí a gente começa, nesse momento, a falar novamente, lembra daquelas etapas do método experimental que eu mostrei agora há pouco, lá na primeira parte da aula? Aquilo lá já é como se fosse uma prévia do que é a sistematização do método científico, tá? Lembra que eu falei, primeiro é um problema, depois é a busca de informações, aí eu já dei um spoiler,
né, dizendo assim, mas aí eu vou mostrar para vocês num slide mais para frente, que a etapa 2 e a etapa 1, elas vão se inverter. Na realidade, não é que elas vão se inverter, é que é assim, o método científico, ele se inicia com essa observação, mas é justamente observar a situação e levantar o problema. Tá? Então, é por isso que aqui, nesse momento, ele está dizendo que a observação é a etapa inicial. Tá? Mas essa observação é a busca de um problema. E aí, mais uma vez, entendamos como problema, né, uma situação a ser resolvida, seja ela ruim, mas também ela pode ser boa. Tá? Em seguida, o método científico vai me permitir, depois de observar alguma situação, a criar um problema para ser desenvolvido. Tá? E é justamente esse o pensamento, inclusive, que vocês vão utilizar para produzir o TCC de vocês. Tá? Como vai ser? Vocês vão ter que construir um problema, e esse problema vai ser justamente no momento que vocês vão buscar, vocês vão observar livros, artigos, revistas científicas, aulas de professores, aí vocês têm todo esse montaréu de gravação agora de aula, né, que a gente está produzindo, para desenvolver algo a se pesquisar. E aí, isso é o problema. Será o problema. Uma coisa que a gente não pode esquecer, a gente não começa sabendo tudo sobre as coisas, né? Vocês que são alunos, né, de contábeis e de administração, vocês estão vindo aqui em busca de uma formação profissional. Então, no início do curso de vocês, vocês não sabiam o que vocês sabem hoje. E lá no final, vocês vão saber muito mais do que hoje, né? Então, o início dessa trajetória está trazendo para vocês um acúmulo de conhecimento que vocês não tinham no início. E pensando assim, isso acontece, né? A gente observa que isso vale para todas as áreas da nossa vida. Tudo que a gente faz, no começo é um momento que a gente menos sabe sobre aquilo, né? E como que a gente supera isso? Na busca, né, de informações, de conhecimento, levantando dados e coisas do tipo. Para quê? Para que aí a gente comece a fazer suposições, né, levantar hipóteses, dizer, eu acho que isso vai acabar assim, eu acho que isso vai acabar assado, não vai ser, isso não, aí tal resultado nunca vai acontecer, né, e coisas do tipo. Esse é o momento, né, é um dos momentos cruciais ou principais da execução do método científico, que é a criação de hipóteses, tá? É um momento que a gente avaliou o problema, tá? A gente levantou informações sobre ele e a gente juntou essas duas etapas anteriores para construir um resultado temporário. Por que a gente faz isso? Porque a gente está meio que buscando um caminho a seguir, uma trajetória, né? Para a gente não ir no escuro para qualquer lugar, né? A gente sempre está ali no começo, pensando, já com algumas armas na mão, as cartas na manga, mas a gente precisa decidir por onde começar. E esse decidir por onde começar pode ser balizado pela criação de hipóteses, tá? Ou de suposições ou respostas temporárias. O que é uma hipótese, né? Eu acabei de responder já, né? É uma resposta provisória, né? E por que ela é provisória? Porque ela precisa ser verificada se é verdade, né? Ela tem que ser testada. A gente precisa constatar. Lembra que o método científico, né, juntamente com o conhecimento científico, ele passa por provas, ele tem que ser justificado, ele tem que virar um fato. Se isso não acontece, tudo é hipótese, tudo é meramente uso do racional, da lógica. E se fica por aí, a gente não está desenvolvendo o método científico, tá? Uma das possibilidades de testar, né, e aí olhando
para muitas áreas profissionais e principalmente no meio acadêmico, a depender, obviamente, da metodologia ser preterida ou não, né, usa-se a estatística, né, principalmente quando se faz uso de métodos quantitativos, para se verificar hipóteses, né, coleta-se amostras de dados quantitativos, faz uso constrói-se gráficos, tabelas, testes estatísticos, modelagem, né, tudo isso para buscar uma constatação de uma suposição que é feita lá no começo da investigação. E aí, né, o que a gente falou até agora? Observação, identificação de um problema, né, levantamento de dados, criação de hipóteses e experimentação. E aqui é que é o coração do método científico, né? A experimentação é justamente pegar esses dados, essas informações todas coletadas, né, casando com as nossas hipóteses, né, e fazendo testes, né? Isso é a experimentação, é testar, né? É a manipulação, é a comparação de resultados, quando a gente já faz um tratamento analítico de dados, né? E aí, entendamos também como a experimentação, uma manipulação intencional, né? Muitas vezes a gente está de acordo com a técnica, né, usada, eu decidi fazer uma manipulação de um jeito ou de outro, uma intervenção, né? Isso é fazer uma intervenção intencional, né? Ou seja, mexer no ambiente porque se deseja fazer isso, porque se deseja obter um determinado resultado com essa intervenção feita. Isso é uma experimentação. Mas existe pesquisa também, que não deixa de ser científica, em que ela não tem a etapa de experimentação. Ela tem, mas ela não é essa experimentação que eu estou apresentando aqui. Por exemplo, os estudos ditos observacionais. Muitas vezes, a pesquisa ela é feita só através da observação. Então, se acompanha por um determinado período, né, um conjunto de participantes, voluntários em uma pesquisa, mas deixa a coisa rolar. Isso não deixa de ser ciência, não deixa de ser pesquisa científica, tá? Mas a experimentação ali, na realidade, é só feita por observação, e aí isso é um outro desenho de pesquisa, tá? Essa aqui que eu acabo de citar, aqui, né, chamada de manipulação e comparação, manipulação intencional, a gente chama isso de estudos experimentais, a gente chama isso de ensaio clínico, a gente chama isso de estudo de intervenção, tá? Depender, obviamente, da área, né? Na medicina, né? Na área da saúde, eles chamam de ensaios clínicos, né? A estudo de intervenção, lá, eu acho que é mais na biologia, em outras áreas, na área das ciências sociais aplicadas, como é o nosso caso aqui, né? A gente está na administração e contábeis. E, por fim, é analisar tudo que se produziu, né, de dados. É a etapa de confirmação ou de refutação daquilo que a gente achava que ia dar, que eram as hipóteses, né? Mas aí, vejam bem, muitas vezes o resultado que a gente observa nesse momento da análise não é aquilo que a gente esperava. Então eu errei, eu não conduzi a pesquisa de forma apropriada, eu errei em algum momento. Foi isso que aconteceu? Não necessariamente. Tá? Muitas vezes mesmo, o resultado que a gente observa não é o que a gente esperava. E isso não invalida pesquisa alguma. Isso só nos deu um outro resultado. Tá? Eu já vi isso acontecer muito, já vi gente ficar triste, chateada, porque não aconteceu o que se esperava, mas aí a gente tem que conversar e dizer, escuta, não foi o que você esperava, mas é um resultado, e você tem que extrair alguma vantagem disso, ou seja, você tem que apresentar, divulgar, usar,
do jeito que ele te mostrou, como é, e coisas assim. Tá? Então, essa seria a última etapa do método científico, né? Lembrando, observação, levantamento de um problema, e aí tem a parte que eu não falei lá, mas aí é a coleta de dados, né? Coleta de dados, construção de hipóteses, experimentação e, por fim, análise. Então, isso, obviamente, apresentado de maneira bem resumida, né? Bem resumida mesmo, que são etapas, assim, super trabalhosas e muitas vezes muito longas, a depender da pesquisa, né? Se quer se investigar mais a fundo, quando uma coisa que acontece na área da saúde, quando se investiga doenças raras, né? Tem umas doenças raríssimas aí, para você achar alguém que tem a doença, né? Aí aquela busca dos dados, aquilo aí demora absurdamente, porque não se encontra, né? Tem umas doenças raríssimas. E aí, quando você encontra um ou outro no mundo, não sei o que, você tem que caçar essa pessoa e tal, né? É bem trabalhosa, né? Isso aí é só um exemplo para dizer assim das etapas, né? Essas etapas que parecem assim tão rápidas, tão sistemáticas, tão fluidas, e não é bem assim. Vale lembrar que errar também é parte do processo, né? Então a gente erra em todas as etapas. A gente quer errar? Não, ninguém quer errar, né? Mas a gente sempre tem que tirar proveito, mesmo errando, tá? Então é sempre tirar um ensino, uma aprendizagem daquilo, por mais que tenha se errado. Só para relembrar, essa parte aqui é bem rapidinha, tá? Essa, inclusive, olha, acho que a gente vai daqui a pouquinho já encerrar. Ah, Só para relembrar, né, por isso que eu trouxe um lembre-se aqui, do conceito de ciência, né, do que é o que é ciência, que eu apresentei lá na primeira parte da aula, ela nada mais é do que uma forma de conhecimento, né? Ela é né, tipo, o abrir dos olhos, né? É a busca, né? É da explicação, né? Dos fenômenos, e aí com meio de provas, né? Demonstração, evidências, não só ficar na filosofia, né? Porque se a gente só fica no conhecimento racional e lógico, a gente não vai sair da filosofia, da atitude filosófica. Então, para a gente transformar isso numa ciência de fato, como a gente deseja, a ciência completa, vou dizer assim, tá? A gente complementa o racional e lógico com a demonstração, tá? A evidenciação. Ou seja, né, é o empirismo, tá? É o empírico. Então, é onde entra o conceito do método científico, né? Que vai garantir, quando ele é bem utilizado, nessas etapas todas que a gente viu agora, né? Que vão garantir a autenticidade, a possibilidade de reprodução, né? Ou seja, fazer o mesmo experimento mais de uma vez, a mesma ação mais de uma vez, sabendo que a gente vai ter um determinado resultado ou um conjunto deles, né? Vale lembrar também que a pesquisa, né, que é o ponto central aqui desse nosso momento, ela é justamente esse aparato, esse pacote, né? Ela é a forma de construção de conhecimentos científicos, não só científicos, tá? Mas também. E é isso. Que rapidinho, né? Acho que eu falo rápido demais e aí eu acabo me atropelando. Bem, para fechar, vamos recapitular. Falamos, né, a definição do que é pesquisa, falei que a pesquisa é senso comum nos nossos tempos de tecnologia avançada, definimos o que é pesquisa científica, né? Aí é quando a gente falou que a pesquisa científica é o ato de praticar com o uso do método científico. Falamos o que é o método científico, né? É um procedimento sistematizado, racional, cheio de etapas, né? E aí trouxe aqui as etapas para a gente lembrar, a observação, né, do contexto, porque a gente está ainda ali investigando e olhando o que a gente tem que resolver. Quando a gente descobre que tem que resolver, a gente encontrou o problema.
E aí, entre o problema e a hipótese, falta uma parte aqui, que é a coleta de dados, né? Ou junto com a hipótese também, a gente pode fazer isso, né? Criar hipóteses é suspeitar os caminhos que a gente tem que tomar para chegar em um resultado. É suspeitar dos resultados que a gente vai obter. E aí a gente precisa testar, né, para constatar que isso é um fato, não é só uma hipótese, né? E aí é onde a gente vai testar. Testar na ciência a gente chama de experimentação, né? Feita a experimentação, a gente vai produzir resultados, né? E esses resultados devem ser analisados para a gente fazer a tomada de decisão, né? Na nossa área aqui, o jargão é esse, né? A análise de decisão, ela é a tomada de decisão. A análise é a tomada de decisão. Nossa referência, usem e abusem desse livro, façam as atividades. Na semana que vem já abre a unidade 2, né? Ela não está aberta ainda para vocês, mas no dia 6 de setembro ela já abre, façam, tá? O quanto antes, para vocês ficarem em dias aí com as atividades da avaliação continuada e do nosso ambiente virtual de aprendizagem. Tá certo, gente? É isso. Não tenho mais o que falar. A aula é essa. Eu vou abrir para vocês questionarem neste momento. E aí vou encerrar a gravação, tá?